Esses dias eu li em algum livro, que eu não tô me recordando qual, mas ele falava basicamente que não existe equipe ruim, existe liderança ruim. E eu concordo absurdamente com isso. É muito bom tu ver que as principais empresas do mundo, quando elas falam qual que é a principal coisa que fez elas chegarem naquele nível, majoritariamente as pessoas vão falar as equipes. Eu acho que é uma máxima que todo mundo entende que equipe, pessoas na sua empresa são extremamente importantes. Quanto mais você vai crescendo e mais vai criando uma complexidade organizacional, uma complexidade na empresa de interações, a qualidade da equipe, a cultura da empresa são um dos fatores mais determinantes para o sucesso ou para o fracasso. Só que percebe o outro lado, que quando o líder ele não é bom, ele não consegue ter uma equipe boa, mesmo que aquelas pessoas em outras equipes sejam boas, porque o líder tem o dever de fazer a sua equipe ser boa. E caso tu não consiga fazer uma pessoa ser boa, tu tem que mandar ela embora. Então, se tu é o dono de uma empresa, se tu está em algum cargo de liderança e tu está se queixando pela sua equipe, pela incapacidade, pelos problemas dele, eu tenho uma triste notícia, que provavelmente o erro é você, por algum dos dois motivos. Ou tu não consegue gerir essa equipe de uma maneira correta para que as pessoas queiram trabalhar com você, queiram fazer a coisa, extrair o melhor potencial, ou tu não está demitindo as pessoas, ou tu está deixando pessoas que não deveriam. Pessoas estão fazendo um trabalho medíocre e tu está deixando isso acontecer. Então só tem um desses dois caminhos. A equipe ela nunca pode ser ruim se a liderança for boa, porque uma liderança boa, ela extrai o melhor de quem consegue e ela tira quem não consegue. Ela tira o joio do trigo e ela fica as melhores pessoas. Então, se você é um líder e está frustrado com a sua equipe, falando: meu Deus, eu não conheço ninguém que é bom, todas as pessoas da minha equipe não fazem nada, e esses são os maiores problemas do meu negócio. cara, tu tem que pensar na tua liderança, o que tu tá fazendo, o que tu fez de errado, o que tu pode fazer para melhorar. Ou tem que demitir metade e trocar todo mundo. Às vezes acontece isso. Eu entro em empresas, quando dando consultoria, que eu vejo. Tem empresas que, cara, 70% das pessoas têm que ir embora, porque elas estão numa cultura errada e elas não vão mais melhorar. É aquela pessoa que ela aprendeu a fazer do jeito errado, ela aprendeu daquele jeito e não tem como reverter. Só que isso primariamente foi uma culpa de um líder. Primariamente a culpa é sempre de um líder. Porque quando tu entra numa empresa, né, se tu é o líder de alguma empresa e a pessoa dá uns 2 sinais de coisa ruim e tu não corta na hora e tu deixa aquilo se perpetuar, tu que estragou a empresa, não foi as pessoas. É o teu cargo fazer isso, é o teu cargo gerir essas pessoas ou demitir essas pessoas. Então, quando tu criou a tua empresa, tu contratou um funcionário, contratou 2, e tu deixou o primeiro funcionário começar a agir mediocramente, e depois de um tempo todo mundo tá agindo igual, a culpa foi tua, porque tu deixou aquilo acontecer na tua empresa. E quanto mais tu passa por isso, quanto mais tempo fica nisso, mais pessoas tu vai ter que demitir para reorganizar a tua cultura. Então tem uma máxima: as 10 primeiras pessoas que tu contratar na tua empresa são as mais importantes. Porque essas 10 pessoas vão contratar as próximas 10. E as próximas 10 vão contratar as próximas 20, as próximas 20, as próximas 40, e assim vai. Mas essas 10 pessoas principais, que vão ser o teu círculo principal, são a parte mais importante da tua empresa. Porque se tu contratar uma dessas pessoas mal, as próximas 10 que ela contratar vai ser horrível. Daí, tu vai ter um problema de cultura muito grande. Porque eu também concordo que tu não tem que ser um pai das pessoas. Tu tem que contratar pessoas motivadas e fazer por meio para elas continuarem motivadas e trabalhando bem. Não é um bicho de 7 cabeças. Só que o ambiente importa muito. Então, se a tua liderança é ruim, ou se a tua equipe tá já ferrada e todo mundo que entra tem aquela bad vibe do caramba, ferrou. Tua empresa não vai dar certo. Então, se desde o começo tu não pensar muito bem nas pessoas que vai entrar, ferrou. Porque depois ferrou. É muito difícil. Porque depois a tua empresa já vai começar a ir pro mau caminho, né? Tu vai começar a ter problema. Daí, quando tu tem que demitir uma massa, tu não vai conseguir demitir uma massa. E daí tu entrou num ciclo, uma espiral do fim da tua empresa. Então, cara, tem uma empresa e tu tá se queixando dos funcionários, tá se queixando deles, falando que eles são ruins, falando que, meu Deus, ninguém mais quer trabalhar hoje em dia. Essas papos de a maioria dos empreendedores demitem os funcionários que não querem trabalhar hoje em dia. Tem que demitir, infelizmente. É melhor tu ter que fazer por tempo um trabalho e ir demitindo gradualmente, se for preciso, do que ficar com essa pessoa. Porque tu vai acabar com a tua empresa. Tu vai acabar com a tua empresa. Tu tem que pensar sempre assim:
quando tu tá vendo funcionários, tu tem que pensar, cara, se esse cara viesse pedir demissão amanhã pra mim, eu ficaria feliz, mais ou menos, ou tipo assim, eu tentaria manter ele o máximo possível. E daí o que muito empresário faz? Ah, cara, daí ele vai lá ver o Joãozinho, o funcionário Joãozinho. Ah não, esse funcionário aqui eu agradeceria, mas não vi ninguém e não vou demitir então. Demite, cara. Só agradeceria que o cara vira até você e pedisse demissão. Tu demitiria? Tu tem que demitir esse cara. Se tu ficaria tanto faz, também tem que rever esse cara. Tem que ou melhorar ele ou trocar. Não, eu ia fazer de tudo para essa pessoa continuar comigo. Daí essa pessoa, tu tem que moldar ela como um exemplo para tua equipe e essas pessoas que tem que fazer parte da tua cultura. Então é uma coisa muito básica. As pessoas externalizam os problemas na sua própria vida, na própria empresa. Então, se alguma coisa, se meu funcionário é ruim, a culpa é dele. Mas quem que é a liderança dele, cara? Tu é a liderança dele. Tu não pode pedir para um funcionário sem ser treinado, tirando os extra classes, que são aqueles funcionários que assim, tu tem sorte de contratar em primeiro momento, tu não pode permitir que eles fiquem na tua empresa. Porque senão tu tá perpetuando uma cultura ruim, tu tá perpetuando uma mediocridade. Então, toma muito cuidado nisso, porque se a tua equipe realmente é ruim, a culpa é tua. Ou por tudo que tu não fez um trabalho bom de cultura, ou tu tá deixando coisas acontecerem na tua empresa que tu não deveria deixar, tá sendo omisso, né? Tá sendo um empresário omisso. E cara, é assustador. Todas as empresas que... Tem dois perfis de empresa que eu dou consultoria, né? A empresa precisa de uma reestruturação e a empresa só precisa melhorar. A empresa precisa de reestruturação, sempre tem uma equipe ruim, e um colocando culpa no outro. Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E a cultura é horrível. E a empresa só tá precisando melhorar, sempre tem uma cultura boa, ou majoritariamente, né? Se não tem um produto muito bizarro, assim, mas majoritariamente tem uma cultura boa, com pessoas boas em lugares chaves, e vai perpetuar. Então assim, as pessoas são muito importantes na sua empresa. Eu diria que são praticamente tão importantes quanto o teu produto, quanto o teu serviço, independente, porque elas fazem parte da escala, né? Então, cara, tu não pode perpetuar pessoas medíocres na sua empresa. Isso é a pior coisa possível. Então, toda a contratação que tu faça, não faça pensando no dia seguinte. Não pense no dia 1, pense no D+1. É tipo assim, quando eu tá lá na frente, eu vou querer essa pessoa ainda comigo? Se a resposta for não, nem contrate. Tenta já fazer contratações pensando nisso. Cara, beleza, quando tem uma pessoa aqui agora, pode ser o meu primeiro vendedor. Mas esse cara aqui, ele tem perfil, esse cara aqui, ele vai poder ser ou um baita vendedor meu, ou um coordenador de equipe. Não. Então segura, espera mais um tempo. Vai achando pessoas melhores, coloca as pessoas melhores. E essa é uma máxima, busca essa máxima. E basicamente é isso. Acho muito engraçado. A pessoa tem uma empresa, a pessoa é o dono, a pessoa que tem o risco, mas aí o defeito da empresa são os funcionários e por algum motivo ele acha que não é culpa dela. Mas a empresa é tua, os riscos são teus, tu que paga o salário, tu que contratou as pessoas, a culpa é tua. Não é culpa de mais ninguém, porque, como eu disse, ou a cultura tá muito ruim, todo mundo que entrar pode ser a melhor pessoa do mundo, vai entrar e vai destruir, ou a tua contratação tá horrível, ou tu não demite quem precisa, é básico. Mas eu sei que é muito difícil fazer, mas esse é um pensamento que tu tem que ter. Não existe empresa boa, gigantesca, com uma cultura horrível. Não existe. Ou é muito raro existir. Porque daí, sempre tem a exceção à regra, né? Mas, pensa na lógica. A exceção é a regra dos burros. Na lógica, não existe. Então, preserve isso. É um básico. Então é isso, pessoal. Até a próxima.